Olá, o Papo Nizam está de volta nessa segunda temporada, esse nosso segundo episódio. Ele vem dentro ainda do Outubro Rosa, mas não tem problema, porque a gente vai falar de um assunto que não tem época. A gente vai falar hoje sobre saúde da mulher. É claro que a nossa conversa vai voltar algumas vezes para o que o Outubro Rosa acaba trabalhando na campanha, né, de prevenção do câncer de mama, câncer do colo de útero, mas o nosso bate-papo de hoje, que é com a enfermeira obstétrica Rosana Correia, que já está aqui com a gente online. Rosana, muito obrigada. A gente vai conversar sobre saúde integral da mulher, nesse aspecto geral e trazendo um pouco para essa questão da prevenção do câncer, tanto de mama como do colo de útero. Rosana, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, mais uma vez, junto com vocês, dessa vez não presencialmente, né? Agora encarando esse novo normal, e que vai ser tão proveitoso, acredito, como foi presencialmente aí com vocês em Macaé. Ai, que amor, gente, isso abraça o nosso coração. Bom, vocês vão ver um vídeo já editado, mas eu e Rosana estamos aqui, ó, já papeando há um bom tempo. E a gente já papeou, mas o episódio tem que ser curtinho. A gente vai tentar trazer informações que são importantes para você compartilhar com quem você conhece, né? E aí, a minha primeira pergunta, Rosana, para você comentar um pouquinho para quem está assistindo a gente, é sobre a importância do Outubro Rosa. Todo ano, né, o Ministério da Saúde lança a campanha no mês de outubro, que tem essa característica de se chamar Outubro Rosa, numa tentativa de chamar a atenção da sociedade para a prevenção do câncer, né? Por que esse mês é tão importante para a saúde da mulher? Essa história, né? A história do Outubro Rosa. Né? É uma história que não se inicia aqui no Brasil. Ela teve um início nos Estados Unidos, com ações relacionadas ao cuidado da mulher, né? Ações de prevenção, ações de cuidado em relação à saúde da mulher, em vários estados dos Estados Unidos, né? Mas eram ações isoladas, referentes principalmente ao câncer de mama. E essas ações começaram em outubro. E aí, depois de uma aprovação do Congresso Nacional Americano, né, o mês de outubro foi oficialmente declarado o mês de prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama. E o câncer de colo de útero veio posteriormente. Então, esse mês, após essa aprovação do Congresso Nacional Americano, o mês de outubro se torna o mês nacional americano de prevenção ao câncer de mama. E aí, esse Outubro Rosa, ele se remonta lá à última década, finalzinho da década do século XX, lá em torno de 1990, por aí, onde, nessa ocasião, houve a divulgação de um laço rosa. Esse laço rosa, que até hoje ele é símbolo dessa campanha do Outubro Rosa e o símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama. Ele foi lançado por uma fundação lá nos Estados Unidos, a Fundação Susan J. Komen for the Cure. Então, era uma fundação que ela distribuiu aos participantes da primeira corrida pela cura, lá em Nova York, nos anos 90. Então, depois dessa ação de divulgação desse laço cor-de-rosa, o outubro ficou conhecido como Outubro Rosa. Então, as ações eram de conscientização, eram ações de promoção, de eventos, ações para chamar atenção mesmo para esse cuidado que é necessário para as mulheres. Então, já houve muita coisa assim, de iluminação de espaços, iluminação principalmente de monumentos públicos. E aqui no Brasil ganhou força mesmo, ele começou bem tímido esse movimento, né, em 2002. E ele ganhou essa força já em 2008, que aí começa um incentivo maior para essa população na busca da conscientização e na busca da prevenção desse câncer de mama. Importante saber também que o câncer de mama ele é o segundo mais frequente no mundo. E existe
vários fatores, né, que são disponíveis a essa doença, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é importante a gente saber que ele é prevenível. O câncer de mama, ele vai nessa linha de cuidados preventivos. Então, nós temos hoje uma taxa de incidência que ainda é alta. A gente tem uma taxa de 60 e poucos, 62,9 em 100 mil é uma taxa que a gente tem de conhecimento de 2018. Só que a taxa de incidência ela é muito alta e a taxa de mortalidade não. A taxa de normalidade nós temos aí em torno de 13 por 100 mil. Então, a gente, através desses números, a gente pode identificar que, apesar da incidência ser grande, o Sistema Único de Saúde, que é o precursor aqui no Rio de Janeiro, principalmente no Brasil, é quem trata quem tem o tratamento, o cuidado, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama, ele é bem eficaz nesse sentido. Então, nossa taxa de mortalidade ela não é mais alta, porque nós temos um sistema único que funciona adequadamente. Então, assim, conhecendo essa história como um todo, sabendo dessa taxa de incidência, taxa de mortalidade, a importância do Outubro Rosa hoje é exatamente essa, que a gente tenha um olhar diferenciado nesse momento, não que a gente deixe em outros meses do ano, de olhar para a saúde da mulher como um todo. A saúde mental, a saúde cardiológica, a saúde emocional, enfim, a saúde física, mas principalmente voltada nesse mês de outubro, voltada para a prevenção de uma das doenças que são preveníveis e que ainda acomete a muitas mulheres. Então, essa é importante. Muito. É importante a gente lembrar, né, para quem está assistindo, que, como você bem colocou, né, é uma doença que pode ser tratada, né, tem altas chances de cura, mas ela precisa ser diagnosticada precocemente. Você chamou a atenção disso em alguns momentos da sua fala, né? Então, pelo menos, assim, eu vejo, às vezes, eu já ouvi comentários assim, mas por que só um mês para falar disso? Bom, é um mês para que a gente chame atenção. E você terminou a sua fala dizendo bem isso. Não é para a gente só se cuidar no mês de outubro. A gente vai se cuidar nos outros meses também. Mas se essa mulher, que às vezes é esquecida, engolida pela rotina, quem aqui nunca, né, foi engolida pela rotina enlouquecedora dessa vida moderna, esquece de ir ao ginecologista ou de fazer um exame preventivo ou de buscar um serviço médico, pelo menos nesse mês ela vai ver um monumento iluminado, ela vai ver uma corrida na rua, não agora é pandemia, mas em tempos normais, uma corrida na rua, vai ver artistas na televisão com camisetas, vai ver a rádio falando, enfim, grupos, né, universidade, todo mundo falando que ela vai... Opa, peraí, será que eu fiz o meu preventivo? Será que eu fiz o autoexame? Né? E aí eu acho que é muito importante nesse sentido de fazer a gente lembrar que a gente precisa cuidar um pouquinho da gente. Você bem colocou, a saúde, ela é um conceito muito complexo, né? Saúde envolve mente, envolve corpo. Bom, mas para eu não me alongar aqui, dito isso, né? Rosana, até nessa questão de prevenção, tem como você comentar para a gente, então, como é que a gente previne o câncer de mama e colo? Porque a gente fala muito de já fez o preventivo, está fazendo a questão do autoexame na mama. Com que frequência a mulher ela tem que fazer esse autoexame? Ela tem que ir ao médico todo ano fazer um preventivo? Como é que é esse cuidado aí? Então, as orientações, assim, o importante é a conscientização. A conscientização é isso que você falou, né? A conscientização do cuidado da mulher. A mulher precisa se autocuidar. Ela, melhor do que ninguém, conhece o corpo dela. Melhor do que ninguém. Eu me formei em 1987. Em 1988, eu fui habilitada em obstetrícia. Então, e aí depois eu voltei para a universidade em 2013 para especializar em obstetrícia.
Então, assim, há bastante tempo eu estudo mulheres e há bastante tempo eu estudo parte obstétrica. Só que eu não conheço uma mulher de cada vez. Uhum. Aquela mulher que eu vou avaliar, eu não conheço. Eu conheço as patologias, eu conheço as prevenções, eu conheço o trabalho de parto, eu conheço o pré-natal, mas a mulher, quem conhece é ela. Então, assim, a conscientização dessa mulher no autocuidado é um aliado fortíssimo para a prevenção de qualquer patologia, e principalmente do câncer de mama. Porque essa mulher, se ela, mensalmente, próximo ao período menstrual, ela toca na sua mama, durante o banho, quando acorda, aprender a fazer o autoexame da mama, na hora que for deitar para dormir, são os momentos em que a mulher está praticamente sozinha. Porque, como você disse anteriormente, a mulher está absorvida por essa loucura que é essa vida, é, Casa. mesmo no novo normal, É. Uhum. nós estamos envolvidos em várias atividades. Se não tivermos cuidado, nós vamos ser absorvidas por isso tudo. Então, em algum momento em que a mulher esteja sozinha, ela está sozinha no banho. Não tem ninguém que vá, ela não vai falar no celular, ela não vai falar sobre trabalho, ela vai se cuidar. Então, ali, durante o banho, ela já pode iniciar esse cuidado. Ela vai lavar o corpo, ela vai passar a mão no corpo. Então, se ela sente alguma diferença nessa mama, quando ela levanta a mão para lavar na axila, ela vai sentir alguma diferença, se houver. Isso Uhum. já é um ponto a ser levado em consideração para essa mulher que começa no seu autocuidado. Um outro momento, quando ela vai deitar para dormir, é o outro momento em que ela pode até não estar sozinha, pode estar com o seu companheiro, mas é o momento onde ela vai relaxar. Então, quando ela vai deitar, se ela tiver a consciência desse autoexame da mama, de deitar com as costas, né? As costas na cama, a gente fala deitar na posição dorsal, colocar a mão no alto da cabeça e palpar a sua mama e sentir se tem alguma diferença, e quando espreme o bico do peito, se sente se sai alguma secreção, ou até sem espremer, se sai alguma secreção, ela vai ser a primeira a notar. Então, ela já tem esse critério de avaliação, de autoavaliação, para buscar um atendimento especializado. Esse autoexame, ele não pode ser o responsável único exclusivamente pelo diagnóstico. Não é um diagnóstico. Uhum. Então, o importante é que essa mulher vá a um serviço de saúde, seja avaliada por um profissional da saúde, seja médico ou enfermeira, que também muitas pessoas não sabem, mas as enfermeiras, dentro da estratégia de saúde da família e na atenção básica de saúde, são responsáveis por grande parte da prevenção das doenças preveníveis. E o câncer de mama e de colo de útero também passa por essas profissionais para essa realização da prevenção. A mulher que vá procurar esse serviço, seja com médico ou com enfermeira na atenção básica, ela vai ser avaliada pelo que ela se queixa, mas ela vai ser avaliada também como um todo. Uhum. Após essa avaliação, se houver necessidade de requisição de exames complementares, após o retorno do resultado desses exames, após esse diagnóstico, precocemente você consegue tratar. Então, assim, para essa prevenção, ela deve buscar anualmente esse cuidado, né, essa atenção de um profissional de saúde, mas não esquecer de mensalmente, na época da menstruação, de preferência, que tem alterações mamárias nessa época, fica um pouco mais dolorida, fica um pouco mais inchada, então às vezes a gente consegue identificar com mais facilidade. E essa mulher que se autoconhece, ela durante esse período menstrual, ela consegue identificar se há alguma alteração. Isso mensalmente. A gente fala período da menstruação porque a mulher menstrua, assim, até que se prove o contrário, né, ela menstrua todo mês. E as Uhum. mulheres que não menstruam, essas devem criar uma estratégia para lembrar que elas precisam se autoavaliar com mais frequência, mensalmente de preferência. E anualmente buscar
o atendimento de um profissional de saúde. Então, entendi. Então, mesmo aquela que não tem um ciclo regular, ela precisa criar o hábito de, numa determinada semana do mês, ela se autoavaliar. E você estava falando, eu pensando aqui, né? Como eu estou com as minhas anotações junto com a minha agenda, eu pensei, gente, a gente usa, às vezes, a tecnologia. Você falou, no banho você não vai estar no celular, você não vai estar numa reunião de trabalho. A gente anota tudo na agenda, 1000 compromissos. Eu estou falando isso, mas eu estou puxando a minha orelha. Então, assim, eu anoto 1000 compromissos na agenda. Tem compromisso anotado que vocês não estão vendo, colado em post-it na minha parede. A gente tem um smartphone, ou não tem um outro telefone, enfim. Gente, dá para você anotar isso na sua agenda. Anota na sua agenda física de papel, anota na sua parede, anota no seu celular um lembrete. Porque você falou tantas vezes aí de prevenção e eu só lembrava do ditado da minha avó: prevenir é o melhor remédio. É. Né? É um ditado bem antigo e ele, se você presta atenção no que ele diz, né, prevenir é melhor que remediar, é melhor que dar remédio. Então você previne. Muitas vezes você não previne com remédio. Algumas doenças, sim, né? Algumas vacinas que você toma para prevenir algumas doenças, aí você já utiliza o remédio antecipadamente, numa quantidade menor do que você utilizaria se estivesse doente. Né? Então, prevenir sempre é o melhor remédio, como diria a vovó, é muito atual e vai continuar sendo atual. Prevenir é melhor do que remediar. Agora, você falou, importantíssimo, assim, falando sobre tecnologia, a gente está agora realmente vivendo numa época bem tecnológica e cada vez isso vai aumentando mais. E a gente deve utilizar essa tecnologia não só para nos exceder de trabalho e nos encher de informações, muitas das quais a gente, em 2 minutos, a gente esquece. A gente lê uma notícia ou lê alguma coisa numa mensagem do WhatsApp, quando fecha o WhatsApp, a gente não lembra quem mandou. Então, a gente, ao invés de evitar se sobrecarregar dessas informações, utilizar a tecnologia a nosso favor, ao favor da saúde. E como se pode fazer? Né? Tem aplicativos 1000 agora no celular, tem aplicativo de lembrar de beber água. Por que não utilizar ou um aplicativo, não sei se existe, não estou nem fazendo propaganda de nenhum, não sei se existe, mas é uma possibilidade de você agendar no seu celular para que você faça o seu autoexame. Não, bota para despertar o telefone. Usa essa ferramenta a seu favor e a favor da sua saúde. Bota lá, o dia 15 vai ser o meu dia de verificar se eu tenho alguma alteração na mama. Bota para despertar todo dia 15 de todo mês e você pode programar isso com muita facilidade. Eu acho que até as crianças hoje já sabem como fazer isso, com muita facilidade. E ele está ali para te lembrar. Ele não sai de perto de você, que eu tenho certeza que ninguém mais larga esse bendito celular. Né? Então, ele é o seu companheiro dia e noite, noite e dia, ele vai lhe lembrar. Né? E, além disso, né, eu vou complementar aqui, aproveitando que eu já peguei já peguei a fala novamente, para complementar, assim, eu falei de anualmente ser avaliada por um profissional médico, e as mulheres, assim, pelo Ministério da Saúde, as mulheres acima de 50 anos, identificadas com entre 50 e 69 anos, elas são as que devem ir fazer a mamografia. Não se deve fazer mamografia o tempo todo de todo mundo, não tem necessidade. O Ministério da Saúde, após várias pesquisas, após vários estudos, identificou uma maior incidência nessa faixa etária, então essa faixa etária é a que tem prioridade na realização desses exames. Não descarta a necessidade de, após uma avaliação médica, em faixa etária inferior a essa, de ser identificada, de ser indicada ou direcionada para fazer esse exame. Mas, a princípio, a faixa etária preconizada é entre 50 e 69 anos. As mulheres, a partir dos 40, elas já devem começar a buscar essa avaliação anual
de um profissional de saúde. Várias histórias podem mudar esse quadro. Alguns fatores, né, que a gente sabe que o câncer de mama ele não tem uma causa específica, né? Os cânceres em geral eles são modificações celulares. As células se modificam de uma forma aleatória e elas passam a invadir determinados tecidos e é o que a gente chama de câncer. Então não existe uma causa específica para a gente indicar a redução dessa causa. Mas existem alguns fatores que são predisponentes para essa patologia. Então, assim, o fator idade é um, as mulheres acima de 50 anos é um fator, os fatores endócrinos são outros, as mulheres em situação de menopausa, elas podem ter um acometimento, as mulheres que têm acometimento endócrino voltados para outras patologias, diabetes, enfim, é um fator também predisponente. A história reprodutiva dessa mulher é um fator predisponente. A mulher que não amamentou ou que não teve filhos, ela tem quando a mulher amamenta, os níveis de hormônio que podem vir a causar essa alteração celular, eles diminuem. Então, as mulheres que amamentam, não que elas não vão ter câncer de mama, mas elas têm menos predisposição, menos possibilidade de desenvolver essa patologia. Os fatores comportamentais também estão inseridos, comportamentais, ambientais, e os fatores genéticos e hereditários também estão dentro desses fatores que podem ser identificados como predisponentes para desenvolvimento do câncer de mama. Os fatores hereditários, por conta dos fatores hereditários, as mulheres que têm em sua família mãe, avó, tia, irmã, que tiveram história de câncer de mama, elas são avaliadas com mais frequência e com uma menor idade do que as que nunca tiveram um histórico familiar. Então, se houver história familiar de câncer de mama, a mulher vai procurar esse atendimento antes da idade preconizada pelo Ministério da Saúde, que é entre 50 e 69 anos. Então, antes dos 40, ela já vai buscar esse atendimento e, principalmente, se autoexaminando, porque ela vai perceber qualquer alteração a qualquer fase da vida. Então, na adolescência, isso é uma história que a gente já deve contar, assim como as histórias que nossas avós contavam, nossas mães contavam, das histórias familiares, de como foi que chegamos ao Brasil, né? No meu caso, como minha avó chegou no Rio de Janeiro, que ela veio de minha avó paterna da Bahia, avó materna do Espírito Santo, como a mãe dela veio no navio negreiro, não veio, já chegou, já estava aqui, nascida aqui na Lei do Ventre Livre, como foi. Então, essa minha história, ela já é contada desde que eu sou pequena, eu conheço a história da minha família. Então, a gente precisa também conhecer a história da saúde da nossa família. Então, se eu tenho na minha família casos de câncer de mama, as mulheres têm que falar sobre isso e não deixar escondido. Quando chega outubro, né? Quando chega outubro, principalmente, que a gente já falou aqui sobre alguns movimentos que acontecem em outubro para essa divulgação maior da necessidade de busca do atendimento e da prevenção para esse câncer, existem alguns movimentos de mulheres que tiveram câncer de mama e participam de eventos mostrando a necessidade e a importância da prevenção. Eu já participei de alguns, existem corridas, com a pandemia isso até nem vai existir, mas já existiram, corridas, desfile de modas. Eu conheço são duas mulheres que eu conheço, uma trabalhou comigo bastante tempo lá no Pedro Ernesto. Ela faz parte de um grupo que ela divulga mesmo a necessidade, ela fala de como foi para ela identificar esse câncer de mama, como foi perder a mama
e como foi fazer a quimioterapia e como foi ela dar a volta por cima para conscientizar outras mulheres dessa necessidade para que outras não passem pelo mesmo que ela passou. Então, hoje, ela é, inclusive, modelo. Ela fez fotografia, participou de ensaios fotográficos, fez tatuagem, muitas fazem tatuagem no lugar da mama, não colocam próteses, fazem tatuagens no local, enfim, se reinventam após o diagnóstico dessa doença e da perda da mama. Então, muitas acham a divulgação das suas histórias de suma importância. Então, dentro da família, a gente tem que conversar sobre a saúde, a nossa saúde, a saúde daqueles que vieram antes de nós, do que acometia as mulheres da nossa família, para que a gente também tenha essa consciência de iniciar precocemente esse autoexame e buscar antecipadamente esse cuidado. Como é importante a gente ensinar as nossas meninas a se olharem, a curtir o próprio corpo, né? E cuidarem desse próprio corpo. Porque se a gente cria uma geração de meninas, futuras mulheres, meninas que eu digo já aquelas que menstruam, né? A se cuidarem, a olharem, a examinarem-se, né? Elas vão estar mais preparadas. Aquilo já vai se tornar um hábito, não vai precisar colocar no aplicativo que eu e você vamos fazer, né? E você que está aí ouvindo também vai pegar o celular para colocar o lembrete. Elas já vão ter isso mais enraizado no seu hábito de vida, né? A gente vai precisar mudar um pouquinho a nossa sociedade que é machista e não permite que as mulheres se toquem. Sim. Você vê que os meninos, desde pequeno, eles conhecem seu corpo, principalmente a genitália. Eles tocam a genitália com muita naturalidade. Com naturalidade, alguns são estimulados, né, a fazer isso. São estimulados também. E as mulheres não. Então, a gente precisa de mulheres que estimulem outras mulheres, mães que estimulem suas filhas a conhecer seu corpo. O nosso tempo voou aqui, menina. A gente viu. Já passou meia hora. Nossa, o papo quando é gostoso, a gente vai, papeando, vai ouvindo e a hora vai passando. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, um pouco dos seus projetos, o fim da sua trajetória, e eu já deixo aqui o meu infinito, imenso obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que continuo agradecendo. Eu acho que é muito importante que a academia esteja voltada para esses cuidados, não esperar se formar para conhecer essas histórias e conhecer a importância de determinadas atitudes profissionais. É não esperar até o momento que você entre num hospital ou que vá para um posto de saúde para desenvolver o seu trabalho. Você já começa antecipadamente, já começa na prevenção. Então, a minha trajetória, para mim, é muito gostosa. Eu, desde pequena, queria tratar de criança, então eu disse que eu ia tratar de criança. E eu, quando entrei para a enfermagem, quando eu tive que escolher entre uma área de atuação, que na minha época só existiam 3, que era médico cirúrgico, saúde pública e materno-infantil, eu optei, sem sombra de dúvida, pela área materno-infantil, porque eu sempre gostei de trabalhar com crianças, a princípio, né? Então, trabalhei em pediatria, fiz residência em pediatria, e depois com habilitação em obstetrícia, e acabei entrando em um outro espaço da obstetrícia, fora dos muros do hospital. Acabei desenvolvendo a obstetrícia também no domicílio, então eu atendo parto domiciliar, programado ou planejado, de mulheres que tenham baixo risco ou risco habitual, e aí eu passei a esse atendimento no domicílio, trabalhei durante bastante tempo no hospital público, agora eu retorno contratada de um hospital público novamente para a sala de parto, trabalhando mais uma vez como enfermeira obstétrica, e desenvolvi grande parte da minha atividade também dentro do sistema prisional. Mesmo sendo enfermeira obstétrica, trabalhei muito tempo com homens dentro do sistema prisional, nos ambulatórios, e hoje trabalho como responsável técnica pela saúde da mulher dentro desse espaço de vulnerabilidade, que é o sistema prisional no Rio de Janeiro.
Então, desenvolver o meu trabalho nesses espaços, tanto no hospital, quanto no domicílio, quanto dentro das prisões, é olhar para a mulher como um todo, independente do espaço onde ela esteja ocupando. Então, tudo que eu falei aqui agora sobre prevenção, sobre a mulher se tocar, sobre a conhecer a história, isso tudo é falado em todos os lugares, inclusive dentro do sistema prisional. As pessoas acham que é diferente cuidar de quem está preso. Não é. São pessoas. Elas estão privadas de liberdade, mas não devem e não podem estar privadas de orientação em saúde, privadas do acesso à saúde, privadas de condições de se cuidar e de ser cuidada em relação à sua saúde. Essa foi a minha trajetória, assim, iniciada no Sistema Único de Saúde. Por isso eu falo tanto do Sistema Único de Saúde, que é o sistema que eu conheço e é o sistema que eu utilizo. Eu não tenho plano de saúde, eu utilizo o Sistema Único de Saúde por acreditar que ele é responsável pela prevenção da quantidade de doenças que a gente tem. Então, por acreditar que a prevenção ainda é o melhor remédio, é que eu continuo falando sobre esse Sistema Único de Saúde. Muito obrigada mesmo. Acho que quem assistiu aí com a gente tem um episódio recheado de informação importante, mas nada com essa leveza que a Rosana sabe passar, né, de uma forma tão carinhosa, tão próxima da gente. Muito, muito obrigada, viu? Imagina. Eu novamente agradeço a parceria de vocês, agradeço estar perto de vocês. Para mim é sempre uma grande troca. Eu acho que eu não venho trazendo informações, eu acho que a gente troca muitas informações. E isso é importante também com o passar do tempo, né? Muita coisa que eu aprendi na época da universidade, muita coisa já ficou defasada, porque em saúde é isso, né? Você aprende hoje, amanhã tem outra pesquisa, a gente está vendo isso agora com a pandemia, né, que um dia é uma informação, no dia seguinte é outra totalmente diferente, a vacina daqui a pouco sai, daqui a pouco já não sai mais, então são informações muito rápidas que a gente acaba, se não se atualiza, acaba ficando para trás, não fica parado. Né? Porque quando você não se atualiza, as pessoas passam à sua frente, você acaba ficando para trás. Então, estar no ambiente, mesmo que virtual, né, com profissionais que hoje estão ajudando os nossos próximos profissionais, né, que são os professores universitários que estão levando essas informações para os acadêmicos, eu acho que é uma grande troca, uma troca muito boa, uma troca muito gostosa. Sempre que vocês quiserem, eu estarei aqui. Oba! A gente quer muitas vezes, pode ter certeza, tá? Ok. Muito bom. E você que esteve aí com a gente, não esquece, né? De curtir aqui o vídeo, compartilhar, enfim, todos aqueles recadinhos de YouTube que você já sabe. E a gente se vê no próximo. Ok. Beijo.